desespero já começa a se espalhar entre os jornalulistas. Primeiro foi o clima de velório após o debate. William Vac reconheceu a burrice do Lula. Tanto Lula quanto Bolsonaro são políticos experimentados. Eu não consegui entender por que o Lula perde o controle do tempo e do argumento no terceiro bloco. Quando ele passa a ser repetitivo, começa a argumentar em círculos, começa a repetir a mesma frase, com a qual ele, claro, tem já praticamente decorada, e entrega para o adversário 5 minutos. Para nós de televisão, 5 minutos é uma eternidade, isso equivale a meio jornal impresso. E até um dos presidentes do fã-clube do Bandidinho Sem Dedinho, o Josias de Souza do UOL, admitiu com tristeza a derrota. E o terceiro bloco foi inteiramente dominado pelo Bolsonaro. Ele não administrou o tempo, o Lula. Lula perdeu, deu de graça para o Bolsonaro 7 minutos para ele sapatear em cima dos governos do PT. E o Lula não lidou adequadamente com o problema da corrupção, ele não lidou adequadamente e não lidou adequadamente também com o problema que é muito explorado pelo Bolsonaro, a relação do PT com as ditaduras latino-americanas, né? E eu não entendo por que o Lula faz isso, porque qual é a necessidade que ele tem de se atrelar a Nicarágua? Por que ele não pode se desvencilhar disso, não pode dar uma resposta categórica em relação a Nicarágua? Então ele permite que o Bolsonaro nade de braçada nesse assunto. Então eu me arriscaria a dizer que você não teve nocaute, mas o Bolsonaro encostou o Lula de tal forma nas cordas, na fase final do debate, e o Lula administrou tão precariamente o seu tempo, que eu me arriscaria a dizer que o Bolsonaro venceu esse debate por ponto. Mas a derrota no debate foi só o aperitivo. Ontem o clima de velório se instalou na Globo News ao avaliar a pesquisa IPEC. Mas me chama a atenção a oscilação negativa do Lula combinado com a oscilação positiva de Bolsonaro no eleitorado até um salário mínimo. Porque o Lula sai de 65 para 62 e o Bolsonaro sai de 28 para 32. Então aqui há um indicativo de que Bolsonaro está tirando de Lula. Isso possivelmente o pagamento antecipado do Auxílio Brasil. Exatamente. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso conversa também com a avaliação do governo, porque a desaprovação tem uma tendência de queda, de 42, 41 e agora 39. Repare que a IPEC mentiu muito, colocando o Bolsonaro lá embaixo no primeiro turno e agora dobrou a aposta e continua dando Lula com 10 bilhões de votos por cento, etc. Ela recebe muito bem da Globo para mentir a favor do Lula. Então, se até a IPEC mostra nesses detalhes um crescimento do Bolsonaro, é porque a situação está muito pior do que eles estão mostrando. Repara, não é só que Bolsonaro está crescendo, é que ele está tirando votos do Lula. Então, na prática, cada voto que o Bolsonaro ganha vale por 2, porque deixa o Lula com menos. A esquerda sempre privilegiou o coletivo sobre o indivíduo, então é justo que o desespero deles seja também coletivo. Mas o contrário também é real. Se Ricardo Noblat, Amanda Klein e os meninos da Globo News estão tristes, a gente tá feliz. Uai, seu app de vídeos curtos.